Olá, eu sou a Angel. Sejam bem-vindos a esse canal de curiosidades, variedades, casos criminais, mitos e lendas de um povo, ufologia, histórias interessantes, entre outros. Hoje é sexta-feira, dia do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, por Eduardo Spohr. Mas primeiro gostaria de pedir para que, se fosse possível, você se inscrevesse no canal, deixasse o seu gostei e compartilhasse esse conteúdo com mais pessoas que gostam desse tipo de vídeo. E assim que terminar o vídeo, você pode também estar ativando as notificações do canal para receber sempre o conteúdo do canal quando mesmo chegar no YouTube. Isso se você gostar do conteúdo. Sem mais delongas, vamos dar prosseguimento à leitura do livro. Próximo capítulo, o capítulo 5, O Rei Imortal. Ao meio-dia em ponto, de acordo com o relógio de sol da Praça Central, 4 guardas reais entraram pela porta do domínio, rasgando a cortina marrom que delimitava o umbral. Estavam armados de lanças de ponta de cobre e longas facas de ferro. Carregavam escudos retangulares. Estes soldados de elite eram liderados por um homem magro, alto, de pele morena e postura elegante. Parecia mais um político pela constituição delgada e gesticular requintado. Tinha o nariz fino, a barba pontuda e emanava sufocante presença. Os olhos amendoados estavam delineados com um lápis azul e os cabelos untados com óleo vegetal perfumado. A roupa era parecida com a dos aristocratas, mas um colete de couro fechava o conjunto da túnica, exibindo o brasão com a cabeça bovina. Meu nome é Zamir, apresentou-se. Sua fala era calma e segura, como a dos patrícios mais influentes. Sou um dos buscadores, os buscadores do rei, os conselheiros do imortal. Acompanhe-me, convidou. O grande Nimrod espera por você na plataforma elevada. Samira não questionou. Sabia que era a hora certa de agir. Caminhou até o mais vigoroso dos guardas e ofereceu os punhos a algemas. Mas o buscador sacudiu a cabeça em negativa. Isso não é necessário. O poder de Babel é grande e sua força não está só na energia das armas. A cidade é um organismo imortal, assim como o seu soberano. Suas palavras eram frias e educadas, sem muita emoção. Aqui estamos seguros. Obediente, a necromante seguiu a sua escolta através dos corredores do zigurate. Ali viu maravilhas que nunca mais esqueceria. Contemplou passagens orlada por pilastras de ouro, jardins internos com tetos de cristal, lagos e rios artificiais, salas de prata e marfim, pisos de rubis e esmeraldas, estátuas de diamantes e escadarias intermináveis.
Por meia hora caminharam, até estacar diante de uma longa rampa, altíssima, que certamente dava passagem ao terraço. Pelo brilho intenso do sol, no topo, a subida não tinha degraus, mas o casco de um escaleiro estava alinhado a um veio no meio da rampa, puxando para cima em um trilho por um sistema de engrenagens. A feiticeira, o buscador e seus guardas chegaram ao jardim do penúltimo andar e caminharam pela escadaria externa até o pináculo e de lá a base do trono dourado. A vista de cima da pirâmide de prata estendia-se para muito além dos muros da grande cidade, alcançando o horizonte deserto. Impassível, Nimrod observou em silêncio a aproximação da feiticeira de Endor, cercado por seu corpo de elite, enquanto afagava o pescoço do tigre dentes de sabre, preso por uma coleira à lateral do assento. Estimulado pelo odor feminino, o felino rosnou, e Samira teve medo de que a fera avançasse. Mas o predador já não era tão feroz quanto os seus ancestrais selvagens. O imortal conservou a face penetrante e perigosa quando Zamir e os guardas se ajoelharam para saudá-lo. A necromante reparou que o buscador era uma figura maligna, mas razoável. Se tentasse negociar a sua libertação, que fosse com um conselheiro, não com um exaltado monarca. Vejo que já conhece Zamir, o brilhante, falou o rei. Sua voz era grossa e imponente, e o seu tom nada amigável. Meus súditos me contaram sobre uma necromante que vivia além do mar salgado. Não esperava que fosse tão jovem. Disparou em desprezo, mas a prisioneira não se abalou. Venho de Endor, na terra de Canaã, começou a mulher. Poupe-me da sua inútil apresentação. Seu protocolo tribal não é necessário aqui. Sei quem você é, e caso contrário, não estaria a meus pés. Os buscadores investigaram a sua miserável trajetória no mundo antes que fosse capturada. Traçaram suas origens até a aldeia de Quinossos, através do grande mar. Samira engoliu seco e não disse mais nada. Quando pensava ter virado a situação, o imortal frustrara todos os seus planos, provando que conhecia tanto sobre a sua vida quanto ela mesma. Na verdade, Nimrod podia fazer muito pior do que simplesmente matá-la. A necromante temeu por seu povo, pelos aldeões e pescadores de Endor, pobres camponeses que nunca desejaram mal a ninguém, mas que agora estavam ameaçados pela fúria de um rei enlouquecido, um escravocrata cruel que se proclamara o maior homem em cima da terra. Assim como você, Zamir
também é feiticeiro, continuou o imortal. E a moça gelou. A magia era sua única vantagem e garantia de vida. Sem ela, Samira não seria mais do que uma garota indefesa diante daqueles usurpadores sinistros. O conselheiro fez uma reverência e deu 2 passos na direção da mulher. Sou um invocador, falou ele à cativa, já prevendo sua dúvida. Sabe o que é isso? A feiticeira não respondeu. Sentia-se a última das criaturas, a mais inútil das mulheres, e em sua aldeia ela era adorada e respeitada, como uma jovem prodígio, mas ali não passava de uma novata. Eu imaginei, retomou o conselheiro, entendendo a confusão. Nós, invocadores, estudamos um campo da mágica, diferente daquele da necromancia. Buscamos a canalização dos nossos feitiços nos elementos naturais. Manipulamos o fogo, a água, o ar e a terra. Também as substâncias paraelementais, tais como lava, a fumaça, o pó e o vapor. Não sou hábil na matéria dos mortos e é por isso que você está aqui. Então, o que precisam é de alguém instruído no objetivo espiritual, arriscou satisfeita, por finalmente reparar que era essencial. Não se julgue inestimável, fez questão de afirmar Nimrod. Não fosse você, seria outro necromante. Infelizmente, completou Zamir, a maioria dos grandes necromantes vive além da segunda catarata do Nilo. Canaã é mais perto daqui e mais acessível, verdade? Nossa tradição mágica, continuou o buscador, remonta aos tempos da gloriosa cidade de Enoque, a bela gigante, e a partir de Caim que nós, babilônicos, traçamos nossa ancestralidade, razão pela qual estamos fadados a vencer sempre. Nem que para isso tenhamos que derramar sangue, maculado ou inocente, desfechou o imortal. Será que sofrerão o mesmo destino de seus antepassados? Ousou dizer a mulher, ao escutar inaceitável blasfêmias, a face do soberano corou de ódio. Os guardas recuaram, temerosos como raposas que se escondem na tempestade. Os celestes que mandem outra inundação, esbravejou exaltado, erguendo o cetro de ouro na direção da torre em construção. E eu vingarei os meus ancestrais, pois a minha torre se erguerá ainda mais alto do que o Monte Ararat. Nenhum Deus vai me tirar essa cidade, gritou violento. Que venham os exércitos, que venham os anjos, que venham os espíritos. Nada pode debelar o esplendor de Babel. Sim, apoiou o conselheiro. Somos invencíveis. Tragam a arca, brandou Nimrod para as suas sentinelas. Começa agora a vingança por meus progenitores. As pragas seguiu-se, o cansaço e o soberano voltou espumando de raiva pela boca barbuda. Respirou longamente e apoiou o rosto entre os dedos morenos.
Que louco, Samira pensou, preocupada com o seu destino naquela cidade de alucinados. Nimrod não hesitaria em torturá-la ou mesmo matá-la, se assim julgasse preciso. Então o imortal meditava. Zamir achegou-se à necromante e sussurrou de esguelha: não há como se opor à nossa potência. Seja prudente e colabore. Faça o certo e todo o conhecimento do mundo antigo estará a seu alcance. Decline e morrerá lentamente. Você tem mais a ganhar do que nós: o conhecimento do mundo antigo. Mas, àquela altura, não era só em poder que a feiticeira pensava. Era ainda jovem e talvez tenha sido a mocidade que a aliviara da tentação. Aos 20 anos, não tivera muito tempo para decepções da vida adulta. Era sonhadora e cultivava ideais inflamados, mais fortes que riqueza e glória. Não queria terminar a vida mergulhada numa piscina de ouro, servindo de conselheira na corte de um monarca insano. Queria amar, queria ter filhos, queria ser feliz ao lado de alguém. Sob a máscara da bruxa infernal, havia uma mulher como todas as outras, que via nas coisas simples o verdadeiro prazer de viver. Gostava de sentar-se à fogueira e escutar histórias até o sono chegar. Queria passear pelo campo, tomar banho de rio, escutar o canto dos pássaros e provar o toque do homem amado. E por mais singelos que fossem seus sonhos comparado ao poder do dinheiro, Samira não pretendia abandoná-los. Ao rufar dos tambores, 2 guardas trouxeram ao terraço uma arca de puro marfim esculpida. Nos flancos, com a heráldica da cabeça de touro, os soldados a puseram na plataforma, ao fim dos degraus, e Zamir caminhou até ela. Kush, progenitor de nosso rei imortal, foi morto pelo inimigo. Acreditamos que seu espírito possa nos indicar o caminho ao acampamento rebelde. O conselheiro ergueu a tampa da arca e enfiou a mão na escuridão do baú. Nimrod continuava afundado no trono, quieto, autista, perigosamente calado. A moça temia que ele explodisse em um novo ataque de fúria e a atacasse com o cetro metálico. Então, o feiticeiro retirou da caixa um crânio enegrecido, visivelmente humano, mas chamuscado pelo contato com o fogo. Os filhos de Jafé nos enviaram isso, mostrou o conselheiro, esticando a caveira queimada. Sabe o porquê? O corpo foi submetido ao ritual da purificação, com certeza. Os ossos agora não têm mais nenhuma serventia. O invocador examinou o crânio mais uma vez, como um professor que desconfia da mentira infantil. Enquanto isso, o imortal despertou de seu transe e correu à plataforma. Você invocará a matéria, a alma do meu pai, e teremos nossa vitória. Não posso, confessou a mulher.
A alma de seu pai está agora vagando no abismo e de lá não pode voltar. Duvido que algum necromante consiga resgatá-lo do grande vazio. Dito isso, os dentes de sabre rosnou e o soberano acompanhou-o na sua cólera, brandiu o cetro adornado e precipitou-se ao ataque cheio de ódio mortal. Surpreendida, Samira tentou desviar, mas o bastão acertou-lhe a cabeça e ela foi jogada contra o piso da escada. Em seguida, foi chutada na boca do estômago e tomada pelos cabelos. O imortal lançou-a feito um brinquedo à base do trono, com toda a violência de um chefe guerreiro. Ali, seu rosto delicado encontrou o chão prateado, abrindo um corte ralo acima da testa. A feiticeira de Endor encarou seu agressor e percebeu a vontade assassina em seus olhos vermelhos. Nimrod não a pouparia. Não depois de sua pronta recusa. Seria esmagada ali, no pináculo da pirâmide de prata, para servir de exemplo aos futuros capturados. Mas o que ela poderia ter feito? A reversão do ritual era inviável, mesmo ao mais poderoso dos mágicos. Levantando o cetro sobre a cabeça, o governante preparou a pancada final. Mas quando a mulher fechou os cotovelos para proteger a cabeça, sentiu pesar a manga da túnica e lembrou que ali escondera a faca de pão. Não pretendia sacá-la tão cedo, nem ter que usá-la em combate, mas não tinha mais opção. Diante da realidade da morte, puxou o punhal e, com todo o vigor de uma presa acuada, o atacou. Era uma necromante iniciada nos segredos da vida, sábia nos estudos de anatomia. Conhecia cada vaso do corpo humano, cada órgão, cada ponto crítico da carcaça vital. A adaga correu e, com uma fincada certeira, rasgou a túnica do imortal, alcançando sua carne. Um esguicho de sangue acompanhou a ferida e a lâmina cravou fundo em seu coração. Com o fluido rubro saindo do corpo do monarca e manchando-lhe as mãos, Samira se afastou do rei, cambaleante, espantada pela própria pujança. Rejeitava todo tipo de assassinato e crueldade, mas a sua ação fora instintiva. Agora, o soberano pereceria aos poucos no cume de seu adorado palácio. Nenhum homem, mago ou guerreiro suportaria aquela punhalada fatal. Mas em vez de avançar como qualquer sentinela fazia, os guardas não se mexeram, copiando a tranquilidade do buscador, que persistia altivo na plataforma. Seu comandante estava agonizando, morrendo, e continuavam ali, estacados os soldados. Foi então que o impossível aconteceu. Esparramado sobre o trono, definhando na poça de sangue, Nimrod ainda respirava, lutando como um touro bravo pela última centelha de vida. O monarca soltou um terrível berro inumano e glutural, como uma funesta oração aos deuses perdidos. Deslizou a mão ao punho da faca e, tremendo de dor,
finalmente a arrancou do peito. Em proeza fantástica, digna dos grandes heróis do passado, ele se levantou e proferiu uma gargalhada sinistra, lunática, no mesmo instante em que abria o colete da túnica, revelando o corte coagulado. O ferimento regenerou-se sobre a pele. Que Ishtar seja louvada! Exclamou o conselheiro, elevando as palmas aos céus. Os vigilantes o imitaram, tombando as lanças e escudos ao piso. Recuperando seu cetro e também sua perfeita saúde, o imortal cuspiu uma nódoa de sangue e dirigiu-se à fascinada feiticeira de Endor. Assim é meu povo, invencível, e exibiu o busto sarado. Não temeremos a ira de Deus, nem o ataque dos anjos. Eu o desafio, Yahvé. Aproveitou, arrastando o profundo lume do sol. Você que inundou Enoque, a pátria dos meus ancestrais. Eu renego, ó refulgente, pois eu sou Nimrod, o legado do grande Caim. E apontou o bastão à feiticeira, completando a sentença. Será poupada, mulher, para que estude o ritual e aprenda a convertê-lo. Ele não aceitaria ainda o fato de que o encantamento fosse irreversível. Agora levem-na daqui, gritou aos guardas. Joguem-na no calabouço, nos porões do zigurate. É sob a terra a morada dos necromantes. As sentinelas a algemaram, mas antes que fosse amarrada, Zamir disparou mais um de seus desprezíveis conselhos. Seria melhor que você estivesse em condições de realizar a cerimônia ao cair da madrugada. Eu não desagradaria Nimrod outra vez. Dali, Samira foi arrastada pela escadaria até o jardim e de lá para as masmorras na fundura do Palácio Real. Mas antes de desaparecer pelos degraus, avistou o soberano, meio tonto, procurar a mão amiga do feiticeiro. Zamir, preciso ter com a deusa. Pelos olhos do rato, Nimrod não era nem um pouco tolo. Ao ser jogada em uma cela úmida, inundada e escura e cheia de ratos, Samira entendeu que o tratamento especial que recebera na noite anterior tinha um propósito. O rei imortal não a hospedara em um quarto luxuoso porque se preocupava com sua saúde. Era uma tática, uma manobra para mostrar à prisioneira que o de melhor e o de pior havia ali em Babel. Era óbvio que depois de passar toda uma noite nas masmorras do zigurate sem água ou comida, ela de tudo faria para voltar ao quarto de mármore, mergulhar na piscina aquecida e provar as iguarias do farto banquete. Até mesmo o mais forte dos homens, fosse ele rei ou escravo, sucumbiria ora ou outra às necessidades vitais e aos prazeres da carne.
E era essa a intenção do imortal e do seu feiticeiro. Nimrod e Zamir sabiam que a necromante se dobraria como qualquer outro cativo, mas desconheciam a peça fundamental que desbancava a estratégia, o mapa do calabouço, entregue à prisioneira pela menina Dinari. Samira deixara o pergaminho no dormitório, mas memorizara cada detalhe do projeto subterrâneo e se lembrava perfeitamente da localização das saídas secretas. O desafio agora estava em transpor as paredes da cela bloqueada por uma grossa porta de ferro, trancada por 3 classes de fechaduras trançadas. A feiticeira não tinha muito tempo de ação. Calculava mais 6 ou 7 horas até o crepúsculo. E dali mais 7 horas até a madrugada. A cela onde fora enfiada era mínima, abafada, e a única luz incidente vinha dos archotes do corredor e penetrava pelas frestas na soleira da porta. O silêncio era cortado pelas gotas de água que corriam da pedra e pelos gritos ocasionais dos prisioneiros em tortura. Não totalmente sozinhos, os condenados tinham a companhia dos ratos, que de início se espantavam com as pancadas no chão, mas depois, famintos, perdiam a inibição e não raro atacavam. Depois de certo tempo já adaptada à escuridão, Samira distinguiu a aproximação dos roedores e os afastou com uma pisada. Um delicioso almoço os aguardava em outras alcovas, onde os cadáveres dos prisioneiros ficavam por dias, até que os escravos os recolhessem. Como humana, a feiticeira dali não poderia sair. A porta era muito forte para ser arrombada, mas a ferrugem corroera o canto das dobradiças, desenhando pequenas gretas no ferro, por onde entravam e saíam ratos e baratas. Era o momento de Samira usar novamente sua mágica. Estava ferida na testa, mas podia ainda se mover, falar e lançar feitiços elementares. Os componentes seriam seus únicos companheiros de cela, os mesmos que desejavam devorá-la com os dentes agudos. Improvisou uma luva, fazendo 2 dobras no tecido da túnica e agarrou um dos roedores, que pela ferrugem se esgueirava. Com a mão direita, coletou um pouco de seu próprio sangue que fluía pelo ferimento e marcou uma runa mágica nas costas do animal. Depois, arrancou um fio do pelo do animal e enfiou debaixo da língua. Aya, machamashti, kamamu, selá, recitou, fitando os miúdos olhos da criatura. O encanto de consciência animal é um ritual dos mais básicos ensinados aos jovens feiticeiros. Como um instrumento de espionagem e exploração, pelo feitiço, o mago é capaz de estender a sua consciência ao animal e enxergar através de seus olhos. Enquanto o sangue permanecer fresco no dorso do rato, Samira poderia também
controlar a sua rota e visualizar o seu caminho. Soltando o bicho no chão, a feiticeira fechou os olhos e principiou a visão. Se comparado a homem, a visão dos ratos é embaçada e monocromática, mas extremamente eficiente à noite. As pupilas saltadas contribuem para uma percepção panorâmica do espaço, ajudando na detecção de sombras de movimento em ângulos muito expandidos. Foi assim que Samira avistou a sua rota, uma passagem escura, tenebrosa, pontilhada pelo fulgor deslocado das rochas, que seguia infinitamente pelo corredor. O animal avançou para o norte, procurando a escada ao nível superior, e encontrou 2 carcereiros que, indiferentes à sua presença, conversavam. À guarda de um largo umbral arqueado. Adiante, a senda dava acesso a uma escada em espiral, que subia e descia em sentidos opostos. Driblando os vigias, o rato saltou para os degraus e galgou um após o outro, buscando o próximo lance. Mas então congelou ao perceber a sombra de 2 gigantes descendo. Recuou à fresta mais próxima e ali esperou em silêncio. Foi então que a necromante, pelos olhos do bicho, identificou os passantes, e não era ninguém menos do que o próprio rei Nimrod, apoiado em seu buscador. Tremulante, o imortal caminhava aturdido, exausto, abatido. Samira queria fugir, mas não resistiu ao mistério. Na indecisão entre ficar ou correr, a feiticeira tomou os rastros dos seus inimigos, deixou que os babilônicos seguissem na frente e, pelos olhos do rato, acompanhou o percurso. Samira e Nimrod desceram até o nível mais fundo e entraram por uma passagem estreita, quase um túnel, que culminava em uma única porta de ferro reforçada por chapas de cobre. O roedor viu quando os 2 homens deslizaram a câmara, uma sala iluminada por piras de fogo, e riscou pelo chão antes de fechassem o caminho. Encontrou um largo aposento redondo, centralizado por um tipo de anfiteatro, com degraus circulares e orlado por pilastras cilíndricas. O animal levantou o focinho, captando o cheiro de sangue, e em sua mente distante, a feiticeira assistiu uma cena que nunca mais esqueceria e que encerrava todos os segredos de Babel. E aqui terminamos mais um capítulo do livro A Batalha do Apocalipse. Próximo capítulo, a deusa do mundo interior. E aqui terminamos mais uma sexta-feira de projeto Lendo com a Angel, com o livro Batalha do Apocalipse.
da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe e também deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o canal. E se você quiser continuar assistindo, ouvindo, vivendo e interagindo com o conteúdo deste canal, você pode estar tocando o sininho das notificações para receber sempre as mesmas quando tiver vídeo novo aqui no canal dessa que vos fala. Bom, lembrando que esse canal é um canal eclético, cada dia um assunto diferente. Espero que tenham gostado e por hoje é só. Fiquem com Deus, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!